Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Algebrista. Meu nome é Antônio Lacerda e o vídeo de hoje é um vídeo especial por três motivos. Primeiro, porque ele é o primeiro vídeo da série sobre autoaprimoramento, por isso a moldura marrom. Ele também é o primeiro vídeo de uma série de 3 vídeos. Agora eu vou apresentar a parte 1, depois vai ter a parte 2 e a parte 3. E também o terceiro motivo por que esse vídeo é especial é porque hoje eu pretendo apresentar as razões que me levaram a criar o canal. Se você gostar do conteúdo deste vídeo, por favor, considere fazer uma retribuição através de algo muito simples. Uma curtida, comentário, a inscrição no canal ou compartilhar o vídeo. Isso tudo ajuda muito o canal e eu agradeceria muito. Vamos ao conteúdo. Lá no vídeo de apresentação, eu coloquei essa frase: o motivo será apresentado em outro vídeo. Motivo do quê? Motivo pelo qual criei esse canal. Pois bem, agora chegou a hora de apresentar as razões por que eu criei esse canal. Mas como ele também é o primeiro de uma série, então eu vou apresentar um problema agora nessa primeira parte. E na parte 2 e na parte 3, eu vou apresentar a solução para o problema. E agora, vamos lá, vamos explicar como esse canal surgiu. Eu criei este canal no dia 6 de abril de 2020, logo após o fechamento das escolas. Você pode constatar isso lá na descrição do canal. Naquele momento, eu já estava achando que a formação intelectual do brasileiro estava destruída. Não considerava que estava ruim, para mim estava destruída. O fechamento das escolas foi só a pá de cal sobre um cadáver. E quais são os sinais dessa realidade dolorosa? Por que eu estou utilizando palavras tão fortes para descrever essa realidade? Vamos lá. Existe um embasamento. Há estatísticas que mostram a redução da inteligência ocorrendo no mundo inteiro devido às tecnologias, mas no Brasil a queda já vinha antes disso. E aí então eu busquei algumas reportagens pela internet e aqui vou apresentar algumas. Geração digital. Por que, pela primeira vez, filhos têm QI inferior ao dos pais? Ou então essa aqui. Pesquisas mostram que a inteligência do ser humano está regredindo. Ou então essa aqui. O QI brasileiro pode estar diminuindo e a culpa é da escola. Brasil perde 4,6 milhões de leitores em 4 anos. E nessa mesma reportagem eu tirei esse trecho. As maiores quedas no percentual de leitores foram observadas entre as pessoas com ensino superior, passando de 82% em 2015 para 68% em 2019. E entre os mais ricos, na classe A, o percentual de leitores passou de 76% para 67%. Ou seja, é uma tragédia que está acontecendo em todos os níveis sociais. A degradação está tão evidente que podemos constatar com os nossos próprios olhos, nem necessitamos de estatísticas. Por exemplo, alunos universitários de exatas que não sabem fazer contas com frações. Isso eu encontro com frequência. Alunos universitários de humanas que são quase analfabetos funcionais. São alunos de humanas que não estão lendo e, por não ler, estão quase se tornando analfabetos funcionais. E alunos universitários em geral, de qualquer curso, que possuem uma cultura geral muito baixa. Isso nós podemos constatar como? Nos programas de televisão, quando as pessoas pedem ajuda aos universitários. Dá vontade de chorar. Nós também podemos constatar isso no mundo político. Nós vemos políticos que não sabem escrever ou que não sabem o que é o sujeito de uma oração. Ou então, nós temos jornalistas que cometem erros básicos de gramática. Isso aqui é todo dia. Você pode pegar um jornal a qualquer momento do dia e você vai encontrar, às vezes, dezenas de erros num único texto. E quanto às religiões? O que está acontecendo com as religiões? É visível o declínio da religiosidade das pessoas. Na Europa, por exemplo, vamos ver aqui algumas notícias. Jovens europeus cada vez mais distantes da religião. Pela primeira vez, Espanha tem mais ateus e agnósticos do que católicos praticantes. Ou então aqui, fim do cristianismo na Europa. Para quem não consegue ler, eu vou ler aqui. Os dados são preocupantes. Exemplos. Na Espanha, o número de agnósticos e ateus supera o dos católicos praticantes. Na França, a maior parte da população já não é católica. Na República Tcheca,
mais de 60% declaram-se ateus. Nos Países Baixos, na Noruega e na Suécia, o número dos que se declaram sem religião ronda os 50% da população. E nos Estados Unidos não é diferente. Vamos ver também algumas notícias. Adeus à fé. Pesquisa revela que crescem os números de ateus e agnósticos e caiu de cristãos. Ou então, o número de ateus nos Estados Unidos se iguala pela primeira vez ao de católicos e evangélicos. E aqui está escrito, sem religião crescem desde os anos 90. E aqui tem um gráfico. Vocês podem ver aqui, eu vou mostrar aqui com o mouse, desde os anos 70, os sem religião, e como eles foram crescendo aos poucos, nos anos 80, mas nos anos 90 subiu muito e continua crescendo até agora. Esse número tende a aumentar bastante. E no mundo? No mundo, as religiões vão desaparecer no futuro? Reportagem da BBC. Bom, parece que tem gente desejando isso, né? Eu trouxe trechos da canção Imagine, John Lennon. Aquela musiquinha tranquila, uma melodia bem calma, parece tão inofensiva. Hoje, para mim, essa canção ela é muito diabólica. Exatamente por isso, por ela enganar as pessoas ingênuas. O que ela diz? Eu já traduzi aqui alguns trechos para o português. Imagina que não haja paraíso. Imagina que não haja países. Imagina que não haja posses. Nem religiões também. Nada por que matar ou morrer. O que essa canção está tentando promover? A destruição de valores. E aí, para contrapor essa canção, eu trouxe uma outra canção, O Homem Também Chora, de Gonzaguinha. Lá na canção, nós podemos ver, um homem se humilha, se castra o seu sonho. Seu sonho é sua vida, e vida é trabalho. E sem o seu trabalho, o homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata. Ora, e a honra é feita como? Com valores. Se você destrói valores, você destrói a honra e você destrói praticamente toda a civilização. E é por isso que nós estamos chegando a esse ponto aqui. Isso aqui é um meme recente, eu peguei há pouco tempo, que 50 anos atrás esse meme poderia soar absurdo, mas hoje já não é tão absurdo. Aqui nós temos uma pessoa considerada normal para os padrões de hoje e, do lado direito, uma pessoa orando, considerada como extremista. Infelizmente, nós estamos cada vez mais perto dessa realidade. E como é que eu estou me sentindo? Eu, Antônio. Eu estou me sentindo igual como essa pessoa que criou esse meme aqui. Essa pessoa foi muito bem inspirada, ela pegou uma imagem aqui de Nova York, antes da destruição do World Trade Center, e escreveu, o mundo onde nós nascemos já não existe mais. E realmente, para essa sensação é essa. Tudo bem que isso é normal. As pessoas mais velhas vão envelhecendo e vão tendo essa percepção. Só que o mundo que eu estou vendo surgir é um mundo muito ruim e eu não quero isso para os meus filhos. E está sendo destruído muito rapidamente. Então, fazer o possível para que esse mundo não se torne algo ruim para os meus filhos. E aí eu vou estar com a consciência tranquila de que eu, pelo menos, eu fiz alguma coisa para evitar o desastre. Agora, como chegamos a esse ponto? Para entender, você precisa entender um conceito bem importante, chamado de guerra híbrida. O que é guerra híbrida? É uma estratégia militar que mescla táticas de guerra convencional com ações em diversas áreas. Por exemplo, desinformação, o que é comum. Há muito tempo que em guerras acontece a desinformação. Por exemplo, é bastante conhecido que em guerras você não pode confiar em placas nas estradas, você tem que confiar nos seus mapas, porque nas estradas as pessoas ou retiram as placas informativas ou então elas trocam para causar desinformação. A diplomacia também já é sabido que faz parte da guerra híbrida. Agora, o que tem de novo aqui no nosso mundo? A cibernética, ações na cibernética, ações jurídicas e ações de intervenção eleitoral externa. Também existem ações na área cultural, que é o nosso foco aqui. Mas eu não coloquei asterisco porque já é conhecido que isso já aconteceu antes, no passado. É conhecido que os Estados Unidos atuou de forma cultural lá na China, no século XIX, o que causou a guerra do ópio. Então isso não é novo, por isso que eu não coloquei asterisco. E vamos lá. E quais são os métodos modernos de hoje? A degradação cultural,
a degradação do ensino e a má utilização da tecnologia. Vamos ver um por um. Degradação cultural. E aqui eu peguei uma imagem linda, Ascensão de Cristo, do mestre Ataíde. Esse aqui está no teto da igreja de Santo Antônio, lá em Minas Gerais. Por coincidência, combina com as cores da moldura que eu escolhi aqui para o vídeo. Só que no momento que você aceita isso aqui, esse deboche, essa coisa chamada mictório de Duchamp, um francês, que ele apresentou isso aqui numa mostra de arte em 1917, por isso a data aqui na imagem. No momento que as pessoas começaram a aceitar isso aqui como obra de arte, no momento que colocaram esse deboche no mesmo nível dessa imagem linda, então é um pulo você se degradar e aceitar isso aqui como arte. Para mim isso aqui não é arte, para mim isso aqui é lixo. E aí vai ter gente dizendo que eu não tenho senso artístico. Não, para mim isso aqui não é arte. Isso aqui, a pessoa que fala que isso aqui é arte está mentindo. E a mesma derrocada ocorreu na música, na literatura, no teatro, na arquitetura, no vestuário, na alimentação. E vamos ver aqui alguns outros exemplos. Na arquitetura, por exemplo. Caixas de concreto não são belas, coisas feias. Agora imagina uma caixa de concreto suspensa. Esse é o exemplo aqui da imagem, que é o Palácio Tiradentes, lá em Minas Gerais. Não, eu não acho isso aqui belo, para mim isso aqui é feio e não é nada prático. Imagina, você tem uma caixa de concreto suspensa e aí você dá descarga em um banheiro desse prédio. Para onde vão os dejetos? O que fazer com esses dejetos? Eu não vou responder, você que tente descobrir aí o que vai acontecer. Bom, no vestuário, hoje é comum ver roupas feias aí pelas ruas, mas mais grave é na alimentação. O restaurante francês lança menu sofisticado com insetos e larvas. Olha só, estão querendo até agora que nós e nossos filhos comam insetos e larvas. Ou pior, como nesse caso aqui, cardápio reciclado. Prove 5 alimentos à base de fezes ou urina. Isso mesmo que você ouviu. Comida à base de fezes ou urina. E aí, se você aceita isto aqui como arte, rapidinho você aceita isso aqui também como arte, isso aqui como uma boa arquitetura, isso aqui como uma roupa bonita, e vai acabar comendo insetos e M. Infelizmente é isso. Todo esse ataque é contra os valores que nós, lá no passado, nós aprendemos com os sábios do passado, onde eles falaram que uma coisa bela leva para uma coisa justa, e a coisa justa leva para uma coisa boa. Né? Os valores são os 3 valores: o belo, o justo e o bom. Então, o senso de beleza leva para o senso de justiça, e o senso de justiça leva para a bondade. E aí, você destruindo o senso de beleza, você destrói o senso de justiça, e aí você produz leis injustas, ou então causa impunidade, e aí no final você acaba destruindo a bondade. Então você destrói o mundo, destrói toda uma civilização. Mas vamos lá, terminamos a primeira parte, que é a degradação cultural. Vamos ver agora a degradação no ensino. A formação intelectual do brasileiro vem regredindo desde o início do século XX. Caiu bruscamente nas décadas de 1970 e 80 para enfim chegar ao fundo do poço de 1990 até agora. Então, se você for uma pessoa que terminou o ensino médio antes de 1970, pode se considerar um felizardo. Não quer dizer que esteja bom, mas não está tão ruim quanto o que veio depois. A partir de 70 caiu muito e de 2000 para cá, de 1990 para cá, está quase zerado. E aí eu peguei esse meme, um meme que eu recebi em 2018, e eu separei em pedaços. Esse meme ele apresenta a degradação das aulas de matemática. Ele começa mostrando um exemplo de um problema como ele era considerado em 1970. E aqui, calcule a área desta imagem. Então você vê que é uma imagem complicada e exige bastante raciocínio para poder responder essa questão. E aí, a segunda parte do meme agora pula para 1985, eu já era uma criança aí nessa época, e aí agora a questão passa a ser simplesmente calcule a área desse retângulo. E aí é possível ver que já não tem mais a complicação da primeira questão, mas você ainda precisa memorizar a fórmula da área e precisa fazer as contas. Então o meme continua,
E aí agora estamos no ano 2000 e a pergunta já muda. Quanto mede a base do retângulo? Ou seja, uma pergunta que é só para olhar e responder. E calcule a área do retângulo multiplicando a base pela altura. E aí você vê que não precisa nem memorizar a fórmula. Já foi dada na própria pergunta e só tem que fazer a multiplicação. O meme continua e agora em 2010 a pergunta é simplesmente assinale a área correta do retângulo e aí tem as opções. 4.000, 600 ou 800.000. E aí você pode chutar e você vê aqui que 600 seria o valor mais razoável. Mas aí em 2015 a coisa já muda completamente. Assinale a área correta do retângulo. E as opções agora são banana, Renato Russo, 600 e The Beatles. Ou seja, você não precisa mais nem memorizar nada, fazer conta nenhuma, só precisa marcar. E lá em 2018, que é a data do meme, o que nós temos? Se não for pedir muito, pinte o retângulo com a cor que mais lhe agrade. Ou seja, acabou-se a matemática aqui. Acabou-se a principal característica da matemática, que é a objetividade. Aqui você não pode nem julgar se está certo ou errado. É o fim. Aqui já é o fim da matemática. E o que aconteceu? Eu tento responder esse questionamento com uma imagem que eu pretendo ser didática. Nós temos aqui uma área que é da ignorância, e aqui a formação intelectual para chegar até a sabedoria. Aqui nós temos um funilzinho, que é a funil da moral, ou seja, para ser sábio, você precisa fazer a formação intelectual e depois passar pelo crivo aqui da moral, pelo o canalzinho da moral. Só que lá no começo, as pessoas, aqui no começo da formação intelectual, antes até o século XIX, também tinha um funilzinho aqui, que apertava aqui, então poucas pessoas passavam aqui. Então tinha muita gente na ignorância e poucos passavam aqui por esse caminho e poucos ainda chegavam até completar sua formação intelectual. E no século XIX houve toda uma revolução social para destruir essas barreiras aqui e permitir o acesso a todo mundo. E realmente, essas barreiras foram destruídas. Mas pessoas muito intelectualizadas, mas sem moral, não estavam ainda aqui dentro da área da sabedoria, estavam somente aqui, elas permitiram a entrada de muita gente, ou seja, criaram escolas, né? O conhecimento foi democratizado, mas no fundo eles colocaram aqui uma barreira que fazia com que as pessoas entrassem aqui e não continuassem em seu caminho para concluir a sua formação intelectual. E esse caminho levava à ignorância de novo. E com o passar dos anos, esses caminhos foram estreitando, as pessoas foram aprendendo cada vez menos nas escolas, cada vez menos, diminuindo. Então hoje nós estamos aqui, nossa formação intelectual nas escolas, universidades, ela está nos mantendo aqui na ignorância. Apesar de ter aberto aqui as porteiras aqui embaixo, criando escola para todo mundo, dando livros para todo mundo, mas houve uma barreira aqui, em vermelho, que força as pessoas a entrarem nessa área aqui e continuarem ignorantes. Poucas são as pessoas que passam aqui para o crivo ainda. E eu falo isso com as pessoas da minha idade, e eu tento alertar para eles, alertar as pessoas que estão na minha idade, dizer, nós fomos enganados, nós estamos aqui, nós estamos ainda ignorantes. Para entrar aqui, a gente precisa voltar a ler livros clássicos, de literatura, voltar a ler a base das nossas ciências, ampliar um pouco a visão, não ficar só lendo aquilo que é para ser lido nas nossas áreas, mas buscar um conhecimento mais amplo. E meus colegas aqui continuam achando que já perderam tempo e não tem mais energia para entrar aqui e voltar a ler, por exemplo, Machado de Assis. Vamos lá. Falei sobre a degradação cultural, a degradação do ensino, agora vamos ver a má utilização da tecnologia. Quanto à má utilização da tecnologia, o que nós temos? Nós temos sobrecarga de informação, poluição informacional e doença de dependência da internet. Em inglês é IAD. E isso já vinha sendo alertado há muito tempo, porque eu peguei imagem de muitos anos atrás, quase 20 anos atrás, 15 anos atrás, às vezes. Vício e internet será a próxima doença mental? Vício e internet, uma patologia da área da informação. E aqui nós temos algo mais recente, né? Com o desenvolvimento, com a popularização dos celulares, nós estamos vendo as pessoas andando nas ruas quase como zumbis. Conheço pessoas que foram atropeladas porque estavam andando na rua, assim, olhando para o celular e simplesmente vão atravessar e um carro pega.
E aqui, essa imagem para mim é mais impactante, é como se fosse um drogado digital, né? Um cracudo, né? Um cracudo digital, vamos dizer assim. Você vê que as paredes estão bem degradadas, as roupas degradadas, mas você vê que ainda tem energia aqui. Eu já mostrei essas imagens para alguns colegas meus e eles falam que quem vai fazer as casas, quem vai fazer as roupas são as máquinas. Nós não vamos mais precisar trabalhar. Quem vai trazer energia serão as máquinas. Eu falei, olha, é muita ingenuidade acreditar nisso. Eu prefiro acreditar nisso aqui, que nós estamos indo para estamos perto disso. Aqui é uma cena do filme Matrix, onde as máquinas vão dominar o mundo e nós, seres humanos, seremos mais como fonte de energia, mas como baterias para elas. Você junta tudo isso, degradação cultural, degradação no ensino e o vício em tecnologia, e as pessoas, então, acabam se tornando pessoas 8D. O que é isso? Pessoas 8D. São pessoas desinformadas, distraídas, desmotivadas, desorientadas, doentes, débeis, degradadas e discordantes. Para não ficar muito longo o vídeo, eu vou tratar somente das duas últimas. Pessoas degradadas é o que nós estamos aqui vendo, esse comportamento degradado, e isso coincide com a data de hoje, que eu estou gravando dia 21 de fevereiro de 2023, terça-feira de Carnaval, e Carnaval é uma época onde as pessoas se degradam bastante. Eu sei que nem todos sim, mas infelizmente muita gente acaba o Carnaval assim, e é muito triste. Espero que com o avançar do tempo as pessoas, os brasileiros, acabem curtindo o Carnaval de outra forma, mudando completamente a forma de sua celebração. Para explicar o que eu quero dizer com pessoas discordantes, eu vou trazer esses personagens aqui de história em quadrinhos, muito famosos, não sei se vocês vão lembrar o nome deles. O Asterix e o Obelix. São dois gauleses, eles são amigos, e eles são de uma tribo de gauleses, e esses gauleses, eles lutam contra os romanos, porque os romanos querem dominar a Gália, que é onde eles moram. E então, né, é uma série de revistas em quadrinhos, escritas e desenhadas por dois franceses, na década de 60 nas décadas de 1960 e 1970. E uma das histórias é a Cisânia, onde os romanos têm uma ideia para vencer os gauleses, e eles utilizam de guerra híbrida. E eles mandam, então, esse romano aqui, que é o Túlio Detritus, para criar a discórdia entre eles, ou seja, a cisânia. Por isso que o nome da revista é A Cisânia. E aí eles começam a brigar entre si. Então, você vê que a população toda está brigando entre si. E quando a população briga entre si, ela se enfraquece. E os inimigos avançam. Eu trouxe isso porque um exemplo, aquilo que está acontecendo no Brasil nesse momento, é um exemplo disso aqui, dessa tática de guerra híbrida. Nós estamos vendo no Brasil ricos contra pobres, brancos contra negros, mulheres contra homens, empresários contra funcionários, heterossexuais contra homossexuais, vacinados contra não vacinados, professores versus alunos, cidadãos versus policiais. É discordância para todo canto. Ou seja, nós estamos brigando entre si e, fique sabendo, se nós chegamos a esse ponto porque existem hoje, no Brasil, vários Túlios Detritus que estão sendo pagos por alguém de fora do país para enfraquecer nossa nação. Então guarde a imagem desse homem, Túlio Detritus. Então, tem muitos Túlio Detritus no Brasil hoje. Quem está por trás disso tudo? Quem está financiando, por exemplo, os Túlio Detritus? Aí eu não posso falar porque senão eu vou atrair o olho de Sauron para mim e eu não quero isso aí no momento. Então, a única pergunta que eu não vou responder. Sem a fé em Deus, pode parecer que estamos caminhando para o fim. Mas, fique sabendo, para dar esperança, que tudo aquilo que se volta contra Deus está fadado ao fracasso. Vai perder. E aí fica por nossa conta se vai demorar ou não essa vitória de Deus. E essa reflexão me motivou a tomar uma atitude. Logo após o fechamento das escolas, eu decidi fazer alguma coisa para ajudar a reverter essa triste situação. E as primeiras ações que eu fiz foram criar o canal, criar um modelo de apresentação, que é o que você está vendo aqui, esses slides aqui, eu criei para mim, e também preparar intelectualmente. E aí nesse ponto eu tive um choque, porque
eu percebi que eu também fui prejudicado, que eu também estava com a minha formação intelectual bastante danificada. E aí eu estou lendo até hoje, tentando estudar, me melhorar. E percebi então que eu necessitava aprender a ler e a escrever. Sim, a primeira coisa que eu percebi, eu necessitava aprender a ler e a escrever. Não simplesmente decodificar, como é o que as pessoas acham que é ler e escrever, mas ler e escrever em níveis mais altos. E é o que eu estou tentando fazer até hoje. Graças a Deus eu não estou sozinho, pois eu vejo muita gente tentando ajudar. Hoje existem muitos cursos aí de leitura e escrita, na internet, no Instagram, Facebook, você pode encontrar curso de latim e grego, curso de leitura de clássicos. Graças a Deus está vindo aí uma nova geração de brasileiros. E eu me tornei mais um sapo da panela, tentando alertar os outros sapos que a água está esquentando. Não sei se vocês conhecem essa historinha de que quando você põe um sapo na água quente, ele pula fora. Agora, quando você põe um sapo e começa a esquentar a água aos poucos, ele não percebe que a água está esquentando e morre cozinhado. Eu considero mais um sapo que eu saí da panela e estou tentando avisar. Agora, já havia sapo alertando desde o século XIX. E aí é possível ver aqui, por exemplo, em 1891 já tinha um sapo, entre aspas, né, avisando os outros sapos que a coisa ia ficar ruim. Aqui esse Jeremy escreveu o livro A Nova Utopia, já prevendo esse futuro ruim. Temos também O Senhor do Mundo, escrito por Robert Benson, em 1907. E o mais famoso de todos, Admirável Mundo Novo, escrito por Aldous Huxley, em 1932. Mas existem muitos outros aí que já estavam avisando. No próximo vídeo, veremos o que podemos fazer para reverter esse processo. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito, muito, muito obrigado. Esse vídeo é longo, eu sei que foi longo. Agora não esqueça a tua retribuição, força e honra. E até o próximo vídeo. Tchau.